Entrevista importante chegando ao vivo em áudio e vídeo com o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara Federal. Deputado, obrigada por falar conosco nesse sábado. Um bom dia para o senhor, hein? Bom dia. Muitos assuntos para a gente colocar na nossa conversa. Queria começar perguntando para o senhor a respeito de auxílio emergencial. Em que pé está a negociação agora para a recriação ou para a ampliação do Bolsa Família? Enfim, para que caminho segue o Congresso agora, deputado? Bem, nós estamos retomando o debate sobre o auxílio emergencial. Há uma discussão de qual base de pessoas serão atendidas. Nós temos o Bolsa Família, que já atende a muitos brasileiros, mas eles migraram para o auxílio emergencial porque era o valor mais alto. Então, as 14 milhões de famílias que estão no Bolsa Família têm um orçamento de 38 bilhões agora no orçamento de 2021 e o presidente da Câmara e o presidente do Senado pediram ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que retomasse a possibilidade de atender essas pessoas. Isso será discutido no orçamento 2021, porque este ano não temos orçamento de guerra, nem decreto de calamidade pública. Então, temos que respeitar o teto de gastos, é uma equação fiscal mais difícil, ou seja, mais difícil encontrar o dinheiro para colocar neste programa, mas vamos encontrar e vamos atender aqueles brasileiros que realmente precisam. Então, claro, não são todos aqueles que estão recebendo desde o início do programa, porque muitas atividades econômicas já foram retomadas e as pessoas já voltaram a ter a sua própria renda. Prorrogação do estado de calamidade é algo totalmente descartado, deputado? Do ponto de vista do orçamento de guerra, sim, ou seja, da liberdade para se gastar indistintamente recursos para combater a Covid e as suas repercussões econômicas. Do ponto de vista legal, pode ser para preservar as licitações que foram feitas de forma emergencial para a contratação de UTIs e de outros serviços que ainda estão sendo utilizados. Mas aquela situação de poder gastar ilimitadamente, gastamos 700 bilhões de reais no ano passado para combater a Covid e os seus efeitos econômicos. Este ano a previsão é um déficit no orçamento de 21 de 247 bilhões de reais e nós estamos pretendendo manter este valor. Deputado, bom dia. Ontem o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, chegou a sinalizar um caminho que seria acrescentar uma cláusula de calamidade na PEC do Pacto Federativo, que está no Senado. Por aí o senhor acha que pode estar a solução, deputado? Bem, o presidente Bolsonaro nos deu um mantra, né, para toda a equipe nossa do governo, a equipe econômica. Não tem fura-teto, não tem prorrogação do aumento emergencial, né, do orçamento de guerra, não haverá prorrogação. Então, se nós temos que trabalhar e vamos manter o rigor fiscal, dentro dessas limitações, precisamos encontrar uma solução. Vamos encontrar, não vejo dúvida nenhuma, mas se for para furar o teto, precisa ter uma justificativa muito forte, porque não, é um compromisso do Brasil e nós precisamos manter o financiamento da nossa dívida a custo baixo. Nós pagamos 2% hoje na Selic, ou na rolagem da dívida brasileira, pagamos 2% de juros. Cada 1% a mais de juros na Selic são 70 bilhões de reais por ano de encargos para o Tesouro Nacional. Portanto, não podemos tomar uma medida que não seja entendida pelo mercado como uma medida segura. Então, o aumento de gastos e esse atendimento das pessoas que precisam, que será feito, deve ter como contrapartida a contenção da despesa. Então, deixa eu fazer a pergunta mais básica para o senhor, deputado. O dinheiro vai sair de onde? Vai sair de um espaço fiscal gerado pela retenção de gastos. Então, é preciso... Nós estamos agora sob vigência, né, de uma lei que diz que não pode dar aumento de salário até o final de 2021. Então, este período de 1 ano e meio que ficou sem poder dar aumento de salário, gera uma retenção de gastos na ordem de 180 bilhões. Isso permitiu um espaço fiscal para o atendimento dessas emergências. O que nós devemos somar é de onde vai ser o dinheiro? Da retenção
dos gastos, ou seja, de não aumentar os gastos. Não vamos cortar nada, mas não podemos deixar subir a despesa. Mas deputado, desculpa, é aquela matemática de padaria, de mercearia, ou da casa da gente, né? Quando eu preciso gastar algo a mais... Quebrou meu carro. Puxa, a vida quebrou o carro, eu tenho que ficar... Não posso ficar sem o carro. Eu vou ter que tirar o dinheiro de algum canto. Se eu não tiver ele guardado, e o Brasil não tem dinheiro guardado, eu vou ter que cortar gasto. Simples assim. E eu tenho impressão, a gente estava ouvindo o nosso ouvinte agora há pouco, deputado, a conclusão óbvia é a seguinte: o governo gasta dinheiro, e não é esse governo só. Todos os governos, historicamente, gastam mal. Tem de onde tirar. O senhor não tem nenhuma sugestão de onde se poderia cortar dinheiro suficiente para compensar esse gasto a mais do auxílio emergencial, deputado? Sim, é possível cortar despesas. A votação do orçamento da União no Congresso Nacional é justamente para isso, né? O Congresso tem a prerrogativa de cortar despesas de um determinado lugar e alocar em outro. O que se espera é que na votação do orçamento cortem-se algumas despesas e acrescente-se a despesa que está no programa social do Bolsa Família ou neste futuro programa que vai sucedê-lo com a rampa de ascensão social, ou seja, um programa que atende as pessoas, mas que as incentiva a não precisar mais da ajuda do governo. A qualificação profissional, ao desempenho escolar, né? Um programa que o ministro Onyx e o ministro Guedes desenvolveram muito bem feito, por sinal. Então, que chamaria Renda Brasil, né? E depois de tantas polêmicas, nós estamos sem o nome do programa, mas o programa tem esse viés. Então, haverá sim corte de gastos. Aonde? Isso vai ser decidido pela Comissão do Orçamento, que se instalará na próxima semana e que iniciará os seus trabalhos e tem que votar o orçamento de 21 até dia 30 de março, porque a comissão perde a sua validade no dia 30 de março e aí se instalará a Comissão do Orçamento de 2021, que vai votar o orçamento de 2022. Podem ficar tranquilos, encontraremos o espaço fiscal, tem sim onde cortar despesa. Então, claro, o senhor tem uma sugestão, deputado? Vai, um palpite seu, o senhor vai votar lá, tira o dinheiro da onde? Corta onde? Eu proporei a retenção das despesas, porque 96% do nosso orçamento é vinculado e indexado, ou seja, as despesas crescem automaticamente. Nós não precisamos votar o aumento já está lá automaticamente dado. A recomposição da inflação, as questões. O que nós queremos? Uma liberdade orçamentária, ou seja, a cada ano o Congresso decidirá onde precisa mais recursos. Se esse ano passado foi o ano da Covid, da saúde, nós colocamos muito recurso na saúde e não deixamos de colocar na educação, né? Se nós tivermos neste ano agora uma outra prioridade, nós destinaremos os recursos para essa prioridade e daremos, por exemplo, por que nós estamos conseguindo avançar? Porque nós retivemos a despesa, ou seja, impedimos esses aumentos automáticos de despesa até o fim de 2021. Então, é que você não tem noção de quão grande é o aumento automático da despesa. Então, só de não deixar a despesa subir, já tem muito dinheiro. Ou seja, na sua casa, no orçamento doméstico, eu não vou aumentar o aluguel, eu não vou aumentar a prestação, eu não vou aumentar as minhas obrigações ou a mensalidade da escola, não vou aumentar. Só os não aumentar são bilhões e bilhões de economia que nós podemos ter. Então, é isso que nós estamos pensando, é isso que fala o tal do 3D, o descarimbar o dinheiro público, é isso que fala o Pacto Federativo, que é uma das PECs que está tramitando no Senado Federal. Líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Deputado, falar um pouquinho de política, já a gente fala sobre a Anvisa. Mas queria perguntar para o senhor o seguinte: a sua vida como líder agora, nessa nova configuração da presidência da Câmara e do Senado, ficou mais fácil, deputado? Muitíssimo mais fácil. Tivemos a primeira reunião de líderes na quinta-feira. Eu até não pude ir ao Paraná com o presidente, vir aqui ao meu estado, mas tivemos a primeira reunião de líderes, absolutamente tranquila. O presidente Arthur Lira cumpriu o seu compromisso. Na quinta-feira ele faz a reunião de líderes e publica a pauta da próxima semana. Então a gente tem todo um tempo para preparar as matérias, ver as divergências e ajustar o mérito dos projetos. A gente estava recebendo a pauta terça de manhã para votar terça à tarde. Ficava muito difícil organizar a base do governo.
Então, está muito mais fácil, está muito mais tranquilo, o presidente ouve a todos, né? Os projetos que têm apoiamento majoritário no Colégio de Líderes vão à pauta e nós vamos decidir. Para esta semana, a autonomia do Banco Central é o nosso desafio. Reforma administrativa e reforma tributária. O senhor calcula em termos de prazo o que a gente vai ter ao longo do ano, deputado? Eu penso que reforma tributária, devemos ter o texto aprovado apresentado nesta semana pelo relator Aguinaldo Ribeiro. Se ele apresenta o texto, apresenta e aprova o texto na comissão especial mista, Senado e Câmara, nós iniciamos, presidida pelo senador Roberto Rocha, nós iniciamos o debate e penso que em 4 meses, talvez 5 meses, a gente consiga chegar a um acordo, porque é muito complexo a reforma tributária, envolve os interesses dos estados, do município, da União, do contribuinte, especialmente do fisco, né, que tem que garantir o recurso para o pagamento de despesa de estados, municípios e União. A reforma administrativa, instalaremos a Comissão de Justiça, vamos aprovar a admissibilidade da reforma administrativa e depois instalar uma comissão especial para debater esse tema. A reforma administrativa é só para os futuros servidores públicos e aponta para um Estado mais leve, mais eficiente, com meritocracia. Portanto, estabilidade do emprego, isonomia de salários, isso não vai ter mais. Quem trabalha mais vai ganhar mais, quem trabalha menos vai ganhar menos, quem não trabalha vai embora. É isso que a gente precisa. No Brasil, a máquina pública custa 14% do PIB, do Produto Interno Bruto nosso, no Japão custa 5%. Nos países da Comunidade Europeia custa 9% em média. Então, o Brasil tem uma máquina pública muito cara. Justiça do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, que não precisavam existir e custam aí 50 bilhões por ano. O governador do Rio Grande do Sul falou ontem com a gente aqui, deputado, e disse que, na opinião dele, essa reforma administrativa que foi para o Congresso é tímida demais. É essa mesma que vai para frente? É essa mesmo que vai para frente, porque esta vai ser votada. Se nós quisermos mexer agora em direitos adquiridos, nós vamos ter medidas judiciais impedindo a tramitação da reforma. Até porque, quais são os servidores públicos mais privilegiados do Brasil? O Judiciário e o Ministério Público, né? Os magistrados e os promotores. O Judiciário tem oleirites publicados no portal da Transparência de 150 mil, 180 mil por mês. Tudo dentro de vantagens que foram criadas ao longo do tempo, chamados pendurucários. Aliás, o governo federal, o presidente Bolsonaro, quando ele entregou prioridades a serem votadas esse ano no Congresso Nacional, incluiu o projeto que fala do teto remuneratório, ou seja, no Brasil, o maior salário possível é R$ 39 mil por mês, que é o do Supremo Tribunal Federal. O do Executivo e o do Legislativo está em 33 mil. Não deu para fazer isonomia porque não tem dinheiro para tudo. Então, só o Judiciário conseguiu aumentar o seu teto e isso também já está errado, porque a Constituição fala harmonia, independência e isonomia entre os poderes. Então, mas tudo bem, não estamos reclamando disso, só não temos dinheiro para pagar para todos. Então, se nós tentarmos agora atingir esses privilégios, o próprio Judiciário vai dar medidas suspendendo a tramitação. Nós queremos aprovar. Vamos criar um novo Brasil e depois a gente vê como que resolvemos esse Brasil que temos hoje. Deputado, nesse novo Brasil aí, dá para pensar em cortar penduricalhos, como o senhor falou, dos 3 poderes? Porque o senhor falou do teto, né, de salário, 33 no caso dos deputados e tal, mas 33 é para começar a conversa, né? Porque aí tem auxílio não sei de quê, auxílio não sei o que lá, viagem que é paga. Quando o deputado é reeleito, mesmo que ele more em Brasília, ele recebe um auxílio para, em tese, transportar as coisas dele para Brasília quando ele não precisa. Enfim, tem um monte de coisa, o senhor conhece muito mais do que todos nós. Isso não só em relação ao Legislativo, mas ao Executivo e ao Judiciário. O senhor sempre bate, e com razão, em relação ao Judiciário, que a gente às vezes cita menos do que deputados e senadores. Nesse novo Brasil aí, que o senhor está vislumbrando, dá para imaginar que o salário do deputado, do senador, do juiz, enfim, seja de quem for, vai ser mais adequado à nossa realidade, que é de um país ainda em crescimento, deputado? Com certeza, é esse o objetivo da reforma administrativa. A reforma administrativa trata de servidores públicos concursados de carreira. Então, inclui o Judiciário, né, membros do Executivo e do Legislativo que são concursados. Os eleitos não, porque eles estão em outra categoria, porque eles são temporários.
O fato é que o teto remuneratório é que vai acabar com esses penduricários para todos os poderes. É um projeto que está pronto, está na prioridade do governo e deve ser votado, espero, proximamente. O presidente Arthur Lira e eu, como líder, vamos construir um ambiente para a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados. Eu mesmo já fui relator desse projeto há uns 8 anos atrás. O atual relatório é do deputado Rubens Bueno, do Paraná, que está pronto para a votação. Eu espero que a gente possa... Isso resolve problemas de agora. A reforma administrativa resolve os problemas do futuro. Quem está conosco ao vivo na Rádio Bandeirantes é o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros. Deputado, um outro assunto na pauta é a aprovação pelo Congresso de uma mudança no prazo de aprovação de vacinas pela Anvisa. 5 dias para liberar vacinas já aprovadas em outros países. Agora, esse texto segue para o presidente Jair Bolsonaro, que pode vetar ou manter essa decisão do Congresso Nacional. Esse é um assunto que tem sido colocado muito em público porque o presidente da Anvisa tem se colocado contra isso. Ele falou ontem no Brasil Urgente aqui da Band com o José Luiz da Atena. Antônio Barra Torres disse que esse prazo de 5 dias para aprovação de uma vacina é irreal. Queria que você ouvisse aqui a declaração dele. Nós precisamos ter prazos que sejam razoáveis e quem tem que atribuir esses prazos, na nossa avaliação, somos nós mesmos, porque esse é o trabalho da agência. Arbitrar um prazo inferior ao mínimo necessário, que nós entendemos como mínimo necessário, para prosperar, precisaria ao menos ter estribo em alguma documentação internacionalmente aceita. Então, por exemplo, de onde vêm os 5 dias que foram arbitrados? Nós temos pleno conhecimento das outras agências, dos fóruns internacionais, e aonde está escrito esse prazo? Um prazo que não foi praticado em nenhum país do mundo. Deputado Ricardo Barros, o senhor só tem indicativo de que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar ou sancionar esse prazo de 5 dias? Olha, nós ainda não tratamos disso. Veja bem, nós votamos esta medida provisória em dezembro na Câmara e agora em janeiro no Senado. E desde dezembro, quando ela foi votada, não houve essa reclamação. Eu gostaria de deixar claro que o Congresso Nacional faz as leis e as leis serão cumpridas, né? O presidente pode vetar, claro, ou não. Ele vai sentir o ambiente do Congresso Nacional. Mas nesse momento de pandemia, eu reitero, tenho o maior respeito pela Anvisa, pelos seus diretores, me dou muito bem com o presidente Barra, mas a Anvisa não está percebendo a emergência que nós vivemos. Nós temos 11 vacinas no mundo que já foram aprovadas nos seus respectivos países, nas suas agências reguladoras. Estão sendo aplicadas em diversos países. E o Brasil sequer recebe os pedidos de registro. Por quê? Porque a norma que a Anvisa colocou, a tal resolução de diretoria 444, é tão complexa que o mundo inteiro quer comprar vacina. Então, os poucos fornecedores que existem estão indo vender onde as pessoas querem comprar vacina. O Brasil, com essa resolução da Anvisa, dá a impressão que não faz questão, né? Que está querendo um volume de exigências que não são compatíveis, porque se um país aprovou vacina para o seu povo, na sua agência reguladora, certamente não está propondo mal ao seu povo. Verificou a segurança e a eficácia da vacina. Então, o Brasil aqui vai apenas validar esses estudos da outra agência. Ele não tem que estudar os dados, ele tem que conferir apenas um estudo que já foi feito. Portanto, não há necessidade de tanto prazo mais do que esse. Mas é um debate legítimo. Agora, lei é para ser cumprida, né? Decisão judicial e lei é para ser cumprida. E é isso que e o Congresso Nacional está atento e vai tomar medidas para que nós tenhamos mais vacinas disponíveis aqui no Brasil. O povo quer ser vacinado e o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória de 20 bilhões de reais que dá para comprar vacina para todos os brasileiros e nós estamos com recurso disponível e não temos sequer como negociar a vacina com esses fornecedores, porque eles estão reclamando que as normas de exigência aqui no Brasil são muito altas e que eles podem muito mais rapidamente abrir fornecimento em outros países. Todo mundo vai comprar vacina.
Todos querem comprar vacina. Não há dúvida, e todos nós queremos tomar, todos nós não, né? Mas eu falo por mim, eu quero muito tomar vacina, espero que muita gente queira também. Agora, o senhor falou que o Congresso está atento, mas o Congresso não esteve atento no meio do ano passado, quando o mundo inteiro já estava negociando vacina, e o governo brasileiro abriu mão de oportunidades como da Pfizer, por exemplo, e outras tantas, que já poderiam estar negociadas com o Brasil. Onde é que estava a atenção do Congresso Nacional nesse momento, deputado? Estava no cumprimento da Constituição brasileira. A Pfizer exige imunidade jurídica. Ela quer vender a vacina e não quer se responsabilizar por nenhum efeito colateral da vacina, por nenhuma reclamação sobre o produto vendido. O nosso Código de Defesa do Consumidor não permite, a nossa Constituição diz que todo cidadão tem direito ao acesso à justiça e, portanto, a cláusula de imunidade jurídica que a Pfizer exigiu não pôde ser atendida. Mas, deputado, desculpe, se o senhor... Desculpe, deputado, mas se o senhor defende que a gente tem uma flexibilização nessas normas que sempre prevaleceram em função da pandemia, se o senhor toma como referência a decisão de outras nações que aprovaram a vacina, isso, na opinião do senhor e de muita gente também, deveria facilitar a coisa aqui no Brasil, a Pfizer está sendo usada em grandes nações, deputado. Sim, mas essas nações estão se submetendo a assumir todos os riscos consequentes da vacinação da Pfizer. Ou seja, se alguém tiver um problema, um efeito colateral, algum dano, a União, o Estado que comprou a vacina vai assumir. A Pfizer não assume nada. Nós, no Brasil, não podemos fazer isso. E eu não estou dizendo que o país errou nisso, acertou. Acertou. Se quem produz a vacina não quer garantir, por que nós vamos garantir? Bom, se outros países começarem, por exemplo, a Argentina começou a vacinar, né? Começou a vacinar com 300 mil doses. Outros países começaram a vacinar com 100 mil doses. A Pfizer foi distribuindo um pouquinho de vacina para cada um e está atrasada no seu cronograma de entrega na Europa. Mas eu não tenho nada contra a Pfizer, não. Como é o mundo inteiro querendo comprar, ela está impondo condições que lhes são favoráveis, né? que ela só discute, qualquer coisa ela só discute em Nova York. Você não pode entrar contra a Pfizer em nenhum lugar do mundo para discutir, só na sede dela. Se der errado, ela quer vender a vacina, receber, mas não se responsabiliza pelo produto. Eu não acho que está errado negar um produto que não se garante. Eu te dou o produto, mas eu não garanto se acontecer um problema. Eu acho que o Brasil acertou nisso. Nós estamos falando da aprovação pela Anvisa. A Pfizer poderia ter pedido a sua aprovação aqui na Anvisa, protocolado, e estando tecnicamente aprovada, nós podíamos começar a discutir se vamos mudar a Constituição para impedir acesso à justiça do brasileiro que foi vacinado com a vacina da Pfizer e impedir que ele possa entrar na justiça contra a Pfizer. Aí seria um segundo passo. Mas ela nem vem pedir o registro, né? Como tantas outras nem vêm pedir o registro, porque querem primeiro vender para depois pedir o registro. E nós não podemos, infelizmente, contrariar a Constituição brasileira. Eu estou falando da Anvisa, da técnica, do dispor para os brasileiros de várias opções de vacinas para comprar que sejam seguras e eficientes. A Anvisa que tem que se responsabilizar por isso. Porque quando a Anvisa aprova uma vacina, aí sim, o Estado brasileiro tem que se responsabilizar pelas consequências da vacinação. Mas aqui no Brasil, o Estado compra produtos, coloca à disposição das pessoas, mas o produtor é corresponsável por essa qualidade, o que a Pfizer não. E outras também, não é só a Pfizer, e outras produtores, aproveitando o desespero de todos para comprar vacina, impõem cláusulas que não são razoáveis. Deputado Ricardo Barros, queria tirar uma dúvida com o senhor a respeito dessa medida provisória que trata da entrada do Brasil no consórcio COVAX Facility e que tem esse prazo de 5 dias para aprovação da Anvisa. Quais são as agências reguladoras que estão incluídas nessa medida provisória, de que países? E, nesse caso, a Anvisa pode falar sim ou não, ou é um processo meramente burocrático rumo ao sim? Não, a Anvisa pode recusar. Nos 5 dias que ela tem, ela pode recusar o pedido desde que ela tenha fundamento para isso, ela pode recusar o pedido de uso emergencial da vacina. Nós não estamos atropelando a Anvisa, nós estamos acelerando a Anvisa. Ela tem o prazo para analisar, e se ela falar que, olha, isso não está de acordo com... Nós não achamos que esta vacina comprovou eficácia e segurança, ela não aprova. Não é um carimbo automático. Uhum. A questão é de agilidades. Nós ampliamos, a Anvisa concordava com ser equiparada com a agência da China,
da União Europeia e dos Estados Unidos, né? E nós ampliamos isso para outras agências, Argentina, Rússia, Singapura, Coreia e outras agências. Faltou a Índia, que eu até fiz uma emenda agora para incluir também. Porque essas agências, quando aprovam produtos para os seus cidadãos, certamente elas conferiram o risco que isso representa e o benefício que isso representa. Então, o Congresso está ampliando essa lista de agências com as quais a Anvisa não concorda. Então, o que eu estou dizendo é que a Anvisa está numa pandemia, numa emergência, querendo exigências que não são razoáveis para este momento. Deputado, o senhor falou sobre isso, né? O interesse dos laboratórios, que nem sempre coincide plenamente com o interesse do país. O senhor citou o caso da Pfizer, citou que há outros casos semelhantes também. Eu queria falar sobre a Sputnik, porque eu estou numa dúvida danada agora. Eu estava até ontem imaginando que a Sputnik seria aprovada rapidamente, a proposta parece interessante, montar a fábrica aqui no Brasil, com o IFA sendo fabricado, produzido aqui no Brasil já muito rapidamente. Essa era a ideia inicial. Mas ontem, conversando com o Dr. Gonzalo Vecina, sanitarista e um dos fundadores da Anvisa, primeiro ele criticou o pronunciamento que o senhor fez, dizendo que vai enquadrar a Anvisa. E depois ele disse que é um trabalho de lobistas, envolvendo aí a entrada da Sputnik aqui no território nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa acusação, se é que dá para dizer assim, e sobre a situação real da Sputnik. Bom, a Sputnik já assinou um acordo de transferência de tecnologia para o Brasil, já mandou para a União Química o seu banco de células, que está sendo fermentado aqui para a produção local da vacina, e quem representa a Sputnik é um ex-deputado e ex-governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, que é diretor da empresa há muito tempo, não é lobista, é diretor da empresa, né? E eu não aceito essa conversa de lobby. Esse lobby veio para tirar a atenção da emergência, da lerdeza, da lentidão da Anvisa. Eles querem mudar de assunto. Vamos discutir outro assunto. Não vamos discutir que nós somos lentos, porque nós sabemos que nós somos lentos, né? E fazem questão de ser. Leva 2 anos para aprovar um medicamento no Brasil, 3 anos para aprovar um produto. Então, nós precisamos que a Anvisa seja ágil para a pandemia. Nós estamos discutindo só agora a Covid, não outras questões de saúde que passam pela mão dela, de alimentação. 40% do PIB do Brasil precisa de autorização da Anvisa para poder ter acesso ao mercado. Então, é uma grande agência, uma grande responsabilidade. A gente está falando de pandemia. Gonçalo Vecina também, grande amigo nosso, fez bom trabalho na Anvisa, mas não vão mudar de assunto. Lobby não é o assunto. Todo mundo que quer vender para o Brasil procura acesso para vender ao Brasil. Nós recebemos lá o pessoal da China, da Índia, da Rússia, todo mundo que foi procurar acesso, por algum canal chegou até o Ministério, ou simplesmente pedindo uma audiência para o ministro. O ministro faz questão de atender a todos os produtores de vacina, ele quer comprar vacinas. Então, não vamos mudar de assunto, não tem lobby. Eles acusaram o diretor da empresa de ser lobista. Ora, o diretor da empresa tem que trabalhar em favor do interesse da empresa, o que é óbvio, né? E a questão do prazo, do enquadrar, não tem enquadrar. Quem enquadra é o Congresso Nacional. Quando uma lei aprovada, é para ser cumprida. Então, se a Anvisa não fizer por si só normas razoáveis, o Congresso estabelecerá as normas. Eu apresentei no dia 3 um PDC, um projeto de decreto legislativo, para suprimir a exigência de fase 3 no Brasil, ou seja, de fazer todo o teste em humanos no Brasil, custa $80 milhões uma fase 3, dá para comprar 8 milhões de vacinas. Se isso já foi feito em outro país e foi validado, a Anvisa vai estudar essa fase 3 do outro país, ver exatamente o que aconteceu lá e achar que aquilo está bom ou não, aprovar ou não. Então, a Anvisa, naquele mesmo dia, reuniu sua diretoria e já retirou a exigência da fase 3. Então, quando o Congresso propõe uma medida, né, ela ou é aceita, ou o Congresso decide ou não se faz. A Anvisa entendeu rapidamente que aquela exigência de fase 3 é exagerada no Brasil. Então, está claro que a norma, a resolução, diretoria,
colegiada 444 da Anvisa, que estabelece todas as regras para a aprovação de um uso emergencial de vacinas no Brasil, está excessivamente detalhada, excessivamente complexa. Eles mesmos já revogaram a parte mais dura da resolução voluntariamente, quando nós propusemos que ela fosse suprimida. Estamos conversando com o deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara. O senhor falou de propostas que são discutidas no Congresso, enfim, encaminhadas como tem que ser mesmo. Uma que deve chegar semana que vem, pelo que disse ontem o presidente Jair Bolsonaro, é uma que propõe alterações na cobrança do ICMS nos combustíveis. Ontem, numa coletiva, o presidente falou sobre os impostos federais, mas tratou basicamente do ICMS, que é estadual. E a proposta que deve chegar até o Congresso parece que vai ser uma no sentido de que se tenha mais dados, fique mais claro para o consumidor o quanto pesa cada imposto, estadual e federal. E no caso do ICMS, a ideia, segundo o presidente, é que ou se cobre um valor definitivo, já definido na bomba, um valor único na bomba do ICMS, ou então um percentual na saída da refinaria. Já houve grita dos governadores, né? Porque há um receio de que isso represente uma queda nesse imposto que é estadual. O que o senhor acha disso? Qual vai ser o encaminhamento, o senhor acredita, dessa proposta? Bem, o presidente vai certamente fazer um diálogo, porque o ICMS é um imposto do Estado, as alíquotas são decididas em cada Estado, né? Nós poderemos fazer uma emenda constitucional com bonificação de alíquotas. Aliás, a gente tenta fazer isso há muito tempo para acabar com a guerra fiscal, mas nunca tivemos maioria para impor isso, e essa questão fica sendo discutida na reforma tributária. Mas o presidente tem razão no sentido de que o preço dos combustíveis é um elemento que afeta muito o custo do Brasil, como o preço de pneus também. O pneu no Brasil, de caminhão, custa 3 vezes, 2 vezes o que custa em qualquer outro lugar do mundo. São questões que precisam ser enfrentadas e, certamente, com diálogo isso vai se resolver. Bem, eu queria agradecer ao deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, por essa longa conversa aqui conosco, falou de tudo. Obrigada, hein, deputado? Até uma próxima. Vamos juntos, acompanhem com lupa os passos que nós pretendemos dar no Congresso. Não dá ideia não, hein, deputado, hein? Vai dando ideia aí. Para o Brasil. Vai dando ideia, a gente vai ficar acompanhando mais ainda, viu? Um abraço. Um abraço, Valeu. deputado. Obrigada, bom fim de semana, hein?